Aí então, tudo bem, você quer ir pro médico. Então aí o médico ele tem a obrigação, tem a mitzvah de te curar, tem a obrigação de te curar, tem a mitzvah de te curar. Mas não que você, mas se você não se colocar nessa posição, você acredita em Hashem, naquilo que Hashem está te dizendo, naquilo que Hashem está, enfim, guiando sua vida, então você acredita nele, você não se coloca nessa posição. Então aí você como pode... se sua emuná não é suficiente, vai no médico. Já que você te tirou dessa proteção divina, se você acredita 100% em Hashem, então você está na proteção divina. Se você se retirou da proteção de Hashem, aí então pode acabar... Então aí você não está mais na proteção da Hashem, desse nível de proteção de Hashem. Então aí você precisa seguir as regras da natureza. Entendi. Então aí você precisa ir no médico, e aí o médico tem a mitzvah de curar. Ou seja, que o que ele quer falar mas é interessante, porque ele fala, a Torá deu a permissão para o médico curar, mas não para o doente, não para o enfermo ir procurar o médico. Em outras palavras, que somente se a pessoa se colocou nessa situação, ela não deve, mas se ela se colocou, aí o médico tem a obrigação de curar, mas não que a princípio a pessoa deveria colocar nessa situação, ela deveria acreditar em Hashem e seguir aquilo que, enfim, acreditar 100%. E obviamente que é uma posição extrema, extremista. Por quê? Porque na Alahá, Siman Shin Lametet, capítulo no Siman 339, Shin Lametet, se não me engano, Shin Lametet, lá a Alahá nos diz, na Shin Lametet, de Oredeá, lá a Alahá nos fala que existe uma obrigação de você ir para o médico, certo? Alahá é o Beit Hadash, escreve que você tem uma obrigação de ir para o médico, e existe um versículo, enfim, que o versículo fala, eles não confiaram em Deus e foram para o médico, não confiaram em Deus e foram para o médico. E aí Nachmanides escreve, esse é o versículo que apoia a minha opinião. O Beit Hadash, o Rabi Yolisir, que escreve que não, que na verdade esse versículo quis dizer que eles colocaram a confiança deles só no médico. Mas se você vai no médico e confia em Hashem, aí sim. Esse versículo que fala contra no médico é porque na verdade eles colocaram a confiança só no médico. Então aí sim é proibido. Mas se você coloca em Hashem, não só que pode, deve. Você tem que fazer isso daqui. Porque alahicamente a pessoa assim não tem essa ideia de Nachmanides. Mas porque obviamente nós não estamos, enfim, quem pode garantir que está nesse nível? Mas na verdade, teoricamente, enfim, Nachmanides, essa é a Kabbalah de Nachmanides, então ele se posiciona dessa maneira. Muitas vezes ele tem uma diferença na Alahá, entre como ele se expressa na Alahá e como ele se manifesta no campo da Kabbalah. Então pode haver, na verdade, uma desconexão, enfim, que na Alahá talvez ele fale uma coisa, eu já vi, enfim, e na Kabbalah ele tem uma posição mais extremista, enfim, ele tem uma posição mais de confiar em Deus 100% e não poder, enfim, ir no médico, como a gente fala, só acreditar em Hashem. E se a pessoa se tirou dessa proteção divina, ela se tirou desse campo, desse patamar, aí realmente, enfim, ela tem que ir ao médico, e o médico, enfim, tem a obrigação de curá-la, né? Certo? Mas já que ela que se colocou nessa situação. Então, ou seja, a gente vê que existe dois mundos, né? Existe dois mundos. O mundo, enfim, que Deus é tudo, e o mundo, que Deus não é tudo, enfim, então tudo bem. Os dois mundos são verdadeiros, as palavras. É você que decide onde você vai querer viver. Só que, então, trazendo para o nosso caso, então aí Nachmanides escreve também nesse caso. Nachmanides diz que é a mesma ideia que a gente já falou. Então é o mesmo Nachmanides que fala com relação a... Por que isso eu falo? Com relação à lei do Edzomem. Quem que falou aquela ideia, né? Enfim, aquela ideia que se passou pela Torá é porque o cara tinha que morrer. Se o cara morreu, o cara tinha que... Isso é Nachmanides. Isso é Nachmanides. Se passou uma coisa pela Torá, Deus não vai fazer com que passe uma coisa pela Torá errada, e com certeza ele tinha que morrer de qualquer maneira. E por isso a testemunha não é morta, já que o cara morreu e isso significa que ele tinha que morrer, então por isso a testemunha não vai ter que morrer. Mesmo que, teoricamente, o cara foi lá, fez um testemunho falso, e por causa desse testemunho falso o cara foi lá e morreu. Não, se ele morreu é porque ele tinha que morrer, enfim, não foi. E ele fala a mesma coisa aqui nesse caso. Que isso que Rabi Yehuda ben Tabai matou aquela pessoa, na verdade era porque aquela pessoa, ele não sabia obviamente, mas era porque ela já tinha que morrer de qualquer forma, tinha que morrer por outros motivos. Assim ele responde, enfim, de maneira mística, como pode ser que Rabi Yehuda ben Tabai, Rabi Yehuda ben Tabai acabou matando alguém que não pode, fez um erro, fala, não, na verdade esse cara já tinha que morrer por outro pecado e acabou passando por Yehuda ben Tabai, ou seja, realmente ele acabou fazendo mais, que na realidade aquela pessoa já tinha que morrer por algum outro motivo. Não é possível que Yehuda ben Tabai fizesse um erro, que Hashem não ia que mesmo que ele não precisava morrer por causa disso, por causa desse pecado, mas tinha uma outra questão, por causa desse testemunho, enfim, que aconteceu, que foi um erro,
Mas foi um equívoco que o Davi também fez, mas tinha outra coisa. E que tinha que morrer e acabou então morrendo dessa maneira. Ou seja, que um tzadik que nunca faz uma coisa errada, e se acabou passando uma coisa errada através dele, de alguma maneira, porque aquela pessoa, enfim, aquela coisa, ela deveria... Já a coisa errada do tzadik, na verdade, ela é uma coisa certa. Uma coisa, essa é a grandeza, que mesmo que aparentemente uma coisa errada, na verdade, dela sai, ela seria algo correto. Interessante, não? Muito interessante. Eu estou refletindo ainda, porque o tzadik chegar a essa conclusão é muito forte, né? Ele chegar nessa conclusão de que ele errou é muito forte, porque envolve uma série de coisas, né? Porque o nível espiritual dele é muito alto, o nível de estudo, de conhecimento dele é muito alto. Então, esse que é o ponto que ainda me deixou com uma pulga atrás da orelha. Que eu queria entender um pouco melhor, porque ele ficar com essa dúvida e levar... Você está falando isso que Rudá Ben Tabai, ele continuou. A explicação para mim é totalmente cabível. Certo, mas porque na prática ele ficou, na verdade... Na prática, para ele foi um ticum, praticamente, né? Mas ele ficou muito mal, quer dizer, como ele lidou, enfim, com um erro desses que aconteceu através dele. Por mais que a gente acabou de falar... Permeou o caminho dele de vida, né? Chegou a traçar a maneira dele, né? De vida. Às vezes, Hashem tinha um propósito, né? Nisso mesmo. Interessante, sim. Muito bom, muito bom. Podemos, enfim, dar continuidade ao Bezrat Hashem, se Deus quiser. Amém. Shkoyach.